Tradicionalmente, meus estimados irmãos e meus queridos amigos, para todos nós esta semana é uma semana de recolhimento, uma semana de jejum. Em muitos templos há paramentos escuros, roxos, há certamente um ambiente que nos conduz a grande ponderação sobre a tristeza, sobre a dor, sobre o sofrimento. Mas isto não nos pode fazer esquecer que o cristianismo é uma mensagem de alegria, mesmo neste tempo. Em todos os tempos, o cristianismo para nós é sempre uma mensagem de esperança, uma mensagem que olha para horizontes de bênção, de paz, de grande alegria. É assim que começa o nosso cristianismo. A mensagem que foi anunciada pelos anjos era: eis aqui vos trago novas de grande alegria. Nós sabemos que nos Salmos há convites para nos alegrarmos, em toda a Bíblia, mas especialmente nos Salmos. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também o Senhor Jesus recorda-nos que Ele nos legou um património extraordinário, quando disse: deixo-vos a minha alegria. Ele concede-nos alegria para todos os tempos, para todas as épocas, em todas as circunstâncias. Meus irmãos, a palavra do Senhor dá-nos esta confiança, esta certeza, mesmo quando encontramos as lágrimas em Jesus e em tantas figuras da Bíblia. Nós sabemos que em algumas ocasiões, para nós mesmos, as lágrimas fazem parte da nossa existência. Aliás, nós começamos a viver chorando. O bebê chora quando toma o seu primeiro contacto com este mundo e a sua primeira reação é chorar. Todos nós que estamos aqui choramos quando nascemos, e pela vida fora, muitas vezes, nós sabemos que as lágrimas vêm também à nossa existência. Aliás, o bebê, para alcançar o que precisa, chora muitas vezes. É com o seu choro que ele chama a nossa atenção e nós assim nos apercebemos que ele está a necessitar, a pedir, a desejar alguma coisa. A linguagem das lágrimas, nós sabemos que aparece muitas vezes nos estadistas. Ultimamente nós vimos um estadista a chorar, olhando para a tristeza que ia na sua terra. Nós encontramos atletas que choram quando perdem os seus campeonatos. Nós encontramos certamente muitas vezes jovens anciãos que nos transmitem pela linguagem das lágrimas o que lhes vai na alma. Na própria Bíblia nós sabemos que há muitas mensagens eloquentes que nos foram transmitidas pela palavra do Senhor por intermédio das lágrimas. Quem é que não se lembra de Davi a chorar no seu palácio quando morreu o seu filho Absalão? Em todo o palácio se ouvia o soluçar do grande rei Davi, o mesmo que dizia que se alegrava no Senhor. Chorou naquela tarde, naquela noite, porque o seu filho estava morto, e chorou muitíssimo pela dor que lhe ia na alma. Também o rei Ezequias. Os irmãos certamente que se lembram do que aconteceu com este rei.
Aliás, o passo bíblico é tão belo, tão cheio de significado, que vale a pena nós lermos em Isaías, no capítulo 38. Naqueles dias, diz a Escritura, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Lágrimas que valeram 15 anos de vida a mais. Meus irmãos, como é eloquente. Nós sabemos que o povo de Israel chorou ouvindo a palavra do Senhor, porque o povo viu com aquela leitura que estava longe da vontade do Senhor, e a sua reação ouvindo aquilo que dizia a Escritura era chorar, e choravam copiosamente naquela ocasião quando lhes leram a palavra eterna do nosso Deus. Pedro, que é a figura desta época, deste tempo que estamos a comemorar, chorou quando reparou que tinha vendido, traído o seu mestre, e chorou pelo pecado que tinha cometido. Jesus também chorou. Meus irmãos, e nesta tarde nós queremos lembrar as lágrimas do nosso mestre. No passo bíblico que escolhemos em Lucas, no capítulo 19, no verso 37, diz-nos a Escritura Sagrada: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus chorou, vendo a cidade de Jerusalém e vendo tudo aquilo que ia acontecer. Ele chorou pelos habitantes daquela cidade, porque iriam perecer, porque não conheceram o
tempo da sua visitação. As lágrimas do nosso Mestre, meus irmãos, tocam profundamente a nossa alma, porque ele amava aquele povo, mas aquele povo não compreendeu o tempo admirável que tinha agora diante de si, quando Jesus entrava na cidade de Jerusalém. E por isso Jesus clamou, e vendo o que ia acontecer no ano 70 da nossa era, quando o general Tito entrou na cidade e passou a fio de espada todos os que ali estavam. O Senhor Jesus, vendo isso, chorou, porque a cidade não conheceu o tempo da sua visitação. Por que é que teria chorado Jesus, meus irmãos? Por que é que chora ainda o nosso Mestre quando contempla aquilo que se passa no nosso mundo, que se afasta de Deus, que volta as costas a Deus, que não quer compreender aquilo que o Senhor nos está a oferecer constantemente, a cada passo, em todas as circunstâncias? Naquela ocasião Jesus chorava por causa do materialismo daquele povo. O que é que Jerusalém queria? O que é que o povo de Israel queria? Vendo Jesus entrando em Jerusalém montado num jumento, num humilde jumento, o que é que eles queriam? Cantando Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. O que é que eles desejavam? Eles desejavam um libertador do jugo romano. Eles não queriam um Salvador para as suas vidas, para a sua alma. Eles queriam um libertador dos seus inimigos. Eles queriam um chefe militar. Eles queriam um político, um revolucionário. Eles desejavam que naquela ocasião entrasse em Jerusalém quem os pudesse perfeitamente levar para longe daquele jugo tremendo que era a ocupação da sua terra. Assim, meus irmãos, Jesus chorou, porque Jerusalém não compreendeu aquilo que ali estava, pela oportunidade que lhe era dada, porque entrava aquele que era o Rei da Paz, o Rei do amor, o Rei glorioso da vitória sobre todas as coisas, mas particularmente sobre todo o pecado que nos acorrenta, que nos domina. Porque é que teria chorado Jesus naquela ocasião, vendo a cidade de Jerusalém? Particularmente, meus irmãos, pela incredulidade daquele povo. Realmente aquele povo era incrédulo, ainda que tivesse contemplado tudo quanto era necessário para crer. Jesus operara milagres. Quantos milagres! Cegos que recuperaram a vista, leprosos que foram limpos, paralíticos que se levantaram, mesmo os que tinham morrido ressuscitaram. Assim, a cidade de Jerusalém, com tudo aquilo, não creu. Era incrédula. A cidade estava incrédula. Só se pode crer com o coração. E o coração da cidade de Jerusalém não estava voltado para Jesus. É verdade que honravam o Senhor com os seus lábios e cantavam, vendo Jesus a entrar em Jerusalém: bendito o que vem, em nome do Senhor, Hosana ao nosso Rei. É verdade que os seus lábios louvavam ao Senhor. Mas, meus irmãos, não estranhemos, aqueles mesmos lábios, aquele mesmo povo, aquelas pessoas que ali estavam louvando
diante de Pilatos. Quando Pilatos pergunta: que farei de Jesus? Que vou eu fazer de Jesus? Sabem o que eles responderam? Seja crucificado. Os mesmos lábios agora eram capazes de dizer que ele seja crucificado. Solta-nos um criminoso, solta-nos Barrabás, mas Cristo crucifica-o. E Jesus tinha feito tantos milagres, tinha multiplicado os pães e os peixes, tinha abençoado os pobres, tinha estado com os necessitados. E Jerusalém não reconheceu, continuou com o seu coração endurecido, incrédulo, afastado do Senhor. Porque é que teria chorado Jesus, o meu Jesus, quando contemplou a cidade de Jerusalém? Meus irmãos, particularmente também porque a cidade, aquele povo deixava naquela hora fugir a sua última oportunidade. Jesus estava ali para convidar, no momento derradeiro, na última oportunidade, estava ali para que aqueles que viviam na cidade de Jerusalém fossem salvos. Mas Jerusalém não conheceu o tempo da sua visitação. O tempo voou, desapareceu para sempre das suas vidas. Não tinham mais oportunidade alguma. Era aquela a última oportunidade. Meus irmãos, quando nós pensamos, estamos a viver, a correr tanto, a nossa vida é uma correria constante. Corremos sem parar. Corremos para o emprego, corremos para lazer, corremos para casa, corremos para a igreja. Não deixamos nunca de correr nas nossas vidas. E nesta nossa louca correria, muitas vezes não temos tempo para Deus. Resta algum tempo para Deus? Temos nós ainda tempo para Deus? Meus irmãos, a palavra do Senhor lembra-nos, desde o princípio, desde o jardim do Éden, que o Senhor deseja que tenhamos tempo para o que é mais importante. Adão não teve tempo. Ainda que o Senhor viesse falar com ele pela viração do dia, ele de repente não teve tempo para estar com o Senhor e escondeu-se. O Senhor perguntava: onde estás, Adão? E Adão estava longe, estava afastado, não estava na oportunidade de contemplar, de ouvir a voz do Senhor. Enquanto Noé estava a construir a arca, todos aqueles que habitavam no nosso mundo tiveram a oportunidade de se salvarem, mas não tiveram tempo para se salvar. Não quiseram, rejeitaram todas as oportunidades, dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que o dilúvio veio sobre a terra. Há um rei famoso, o rei Belshazzar, que esteve num banquete e com grande euforia imaginava que ia continuar com toda a sua glória, com toda a sua opulência, com todo o seu poder. Mas naquela noite, a mão, o dedo de Deus escreveu na parede estocada do palácio. E a mensagem que era dada ao rei Belshazzar
era esta: pesado foste na balança e achado foste em falta. Por isso Deus cortou de ti o teu reino. Naquela mesma noite o rei Belsazar morreu. A grande mensagem, meus irmãos, da palavra do Senhor para todo o povo de Israel, para todos nós, para todas as gentes, em todos os lugares, é: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Estamos nós preparados? Esta semana, a Páscoa, este ano de 2013, estamos nós preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus? Meus irmãos, não nos esqueçamos que ainda hoje o Senhor chega à porta do nosso coração, como chegou à porta de Jerusalém. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus está à porta do teu coração. Vais abrir-lhe a porta? Vais ter tempo para lhe abrir a porta? Vais finalmente ter tempo para Jesus, para Deus, para a tua salvação, para ti? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém.